Bom, eu resolvi gravar esse vídeo porque faz muito tempo que eu quero contar pra vocês a minha trajetória e eu nunca falei exatamente como tudo começou, como eu cheguei até aqui seguindo um estilo de vida saudável. Comentem com o que vocês querem ver por aqui, eu quero me dedicar mais a esse espaço, quero ficar por aqui mais tempo e contem a experiência de vocês também, porque eu vou contar a minha agora. Vou começar a minha que foi quando a minha vida mudou. Em 2011 eu tava com 21 anos, eu não seguia um estilo de vida saudável, eu comia de tudo. Eu comia coxinha, salgadinho, tranqueira, bombom, eu fazia brigadeiro uma vez por semana. Eu não tinha essa preocupação, eu comia tudo que eu via pela frente. Eu tinha sorte que na minha casa, minha mãe sempre fazia comida, uma comida caseira, né? Essa preocupação que eu acho que isso já é uma coisa a mais. Mas assim, eu nunca quis ser saudável, assim, não tinha essa coisa até chegar nos meus 21 anos, né? Quando eu fiz 21 anos, eu comecei a fazer uns exames, e aí em um desses exames eu descobri que eu tava com triglicérides alto. E ninguém entendia por quê, porque eu era uma menina nova, ativa, que hoje em dia eu vejo que eu não era tanto, porque eu não praticava nada, nenhum esporte, eu não fazia academia. E foi aí que eu comecei a me interessar por um estilo de vida mais saudável. Em 2011, foi a primeira vez que eu passei integral. Foi a primeira dieta que eu fiz na minha vida. Coma tudo integral. Era basicamente isso. Bolachinha integral, não sei o que, pão integral, tal. Comecei, segui essa dieta durante 6 meses e resultado, fui fazer exame do triglicérides novamente, nada, não diminuiu nada. E eu fiquei muito decepcionada, fiquei muito... Assisti um documentário que falava sobre um novo estilo de vida, né, que era o estilo de vida paleolítico, sobre a dieta paleolítica. Esse documentário foi uma coisa muito marcante na minha vida. Como que era o nome, gente? Gente, eu tinha anotado aqui na minha cola. E o nome do documentário é The Perfect Human Diet. E aí eu assisti esse documentário, sei lá, que minha vida mudou. Realmente foi um estalo, foi uma coisa assim, virou a chavinha. Por que virou a chavinha? Porque eu vi como a indústria manipula, né, a gente. Eu me senti manipulada, eu me senti enganada. Ela fala que é saudável, mas aquilo não é saudável de verdade. E o que eu fiz? No fim de 2012, eu mudei a minha alimentação. Vou até olhar minha colinha aqui. Eu parei de consumir industrializados e eu comecei a viver dessa forma aí, mais leve, mais natural, sem comer produtos processados. Eu fiquei nesse estilo de vida durante um período e fui refazer meus exames, porque eu tinha que refazer os exames porque eu teria que tomar remédio, né? E aí eu fui refazer os exames depois de 6 meses seguindo esse estilo de vida, hein? Todo mundo falando que eu era louca, porque ninguém seguia esse estilo de vida em 2012. Isso veio depois, essa moda, né? Todo mundo falava que comer gordura, você tá louca, que cortar, diminuir o consumo de carboidrato, que absurdo. Era julgada de louca, mas o fato é que na hora que eu fui fazer o exame pra ver meus resultados do triglicérides, meu triglicérides tinha diminuído muito, tipo, muito mesmo, drasticamente. E a minha médica ficou impressionada. E eu fiquei impressionada, porque eu senti aqui, comecei aqui por conta de um corpo, ou pra seguir uma dieta da moda. Eu comecei a entrar nesse estilo de vida por conta da minha saúde. Eu busquei isso pra ser saudável, em primeiro lugar. Dito isso, eu me interessava cada vez mais pela dieta, comecei a me interessar cada vez mais por esse estilo de vida, porque eu tava vendo resultado na minha saúde e também vi resultado no meu corpo, né? Apesar de não ser minha prioridade. Eu emagreci, meu marido emagreceu, que era namorado na época, emagreceu 10 quilos em um tempo tipo curto, ele ficou muito magro, todo mundo ficou impressionado, mas ainda assim todo mundo falava que a gente era louco, que isso era uma loucura, que gordura fazia mal, que imagina, que não sei o que. Enfim, tudo aquilo que a gente já sabe nessa dieta. Só que aí eu comecei a sentir que eu ficava com dificuldade, eu tinha algumas dúvidas, o que pode, o que não pode. Aí eu comprava livros. E aí eu resolvi criar uma conta no Instagram. Isso em 2014. Criei uma conta no Instagram que chamava Paleotips. E eu criei essa conta pra seguir pessoas que seguiam esse estilo de vida e pegar dicas dessas pessoas. Então eu criei muito mais pra pegar dicas do que pra dar dicas. Na época americana, sei lá, poucas pessoas brasileiras, a única que eu consigo me lembrar agora, aliás, duas, foi a Carol Avessani e a Maria, do menos carboidrato e mais gordura. É isso? Falei certo? Mais gordura, menos carboidrato. Ai, gente, sei lá se eu falei certo, tá? Eu fui cada vez mais me interessando pelo estilo de vida, cada vez mais testando receitas, cada vez mais compartilhando essas minhas experiências nesse espaço, mas sem nenhuma pretensão de nada, sabe assim? Eu só tinha lá a
conta, nem mexia direito, quase nem postava, sabe? Aí em 2015 eu resolvi mudar a minha conta. Deixa eu ver aqui na minha colinha. No meio do ano, mais ou menos, eu resolvi mudar a minha conta de Paleotips pra Tips da Bri. E comecei a postar um pouquinho mais, porque antes eu postava, tipo, quase nada. Aí em 2015 eu comecei a postar mais e comecei a ver que aumentava o número de pessoas interessadas nesse assunto, porque até então não tinha quase gente. E aí foi surgindo mais e mais pessoas e eu fui cada vez me interessando mais em postar também, porque eu gosto, assim, né, de compartilhar. Nessa época, eu seguia uma dieta que era natural. Eram coisas naturais. Mas eu não cortava nada que fosse, assim, muito extremo. Então, eu ainda assim comia arroz e feijão às vezes, apesar da dieta falar que não poderia grãos, eu comia às vezes, eu só não comia toda hora. Mas eu comia muitas raízes, mandioca, mandioquinha. Eu sempre comi pipoca. O milho eu nunca deixei de comer, porque eu gostava muito de pipoca. Enfim, eu comia banana, eu comia muitas frutas. Eu não deixei de comer nada. Eu olhava e falava, vem da natureza? É natural? Então eu posso comer. Eu não ficava falando, ai meu Deus, mandioca tem muito carboidrato. Até 2015 isso nunca aconteceu. Eu acabei naturalmente reduzindo o consumo de carboidratos do que eu consumia antes de 2011. Por quê? Porque antes de 2011 eu só comia carboidrato. Era um excesso, entendeu? Era tipo, café da manhã, bolachinha. Café da manhã, pão. Lanche, bolachinha. Almoço, arroz, feijão, um pouquinho de carne. Lanche da tarde, bolachinha. Janta, às vezes eu comia bolachinha de novo. Tipo, sabe? Era muito carboidrato. Então, essa transição de 2011, quando eu comecei a fazer a dieta paleolítica, que foi em 2012, aí eu diminuí o consumo de carboidrato, mas a partir de muitas verduras e legumes, ao invés de comer arroz e feijão. Então, assim, eu comia às vezes arroz e feijão, mas não era todo dia. Isso foi até 2015. Aí veio 2016. Eu fiquei noiva no fim de 2015. Então, 2016 foi o meu ano do casamento. Eu ia casar no fim de 2016. E foi nesse ano que isso, tipo, virou uma febre. E eu fiquei muito feliz, porque eu achei que a low carb era uma coisa ruim, que era uma coisa saudável, que era bacana, sabe? Assim, tinha a mesma filosofia ali da paleo, só que com mais restrição de carboidratos. E aí foi que começou o meu problema, na verdade. Eu me ferrei. Porque até então, eu era saudável, eu segui uma dieta natural, tal, como eu disse pra vocês. Mas aí, a partir dessa moda, foi tanta gente fazendo, gente famosa, gente não sei o que, todo mundo cortando muito carboidrato, que não podia comer muita banana, não podia comer muita mandioca, porque levava o índice glicêmico e... Eu fui influenciada nesse sentido. E eu, 4 anos seguindo um estilo de vida natural, um estilo de vida super tranquilo, leve, sem cobrança, comecei a me cobrar. Comecei a querer cortar carboidrato, comecei a restringir cada que eu tava fazendo. Eu achava que era normal. Tipo, imagina que era saúde, que eu não tava. Você só vai perceber isso depois. Então, o meu 2016, com essa coisa do casamento, com essa cobrança toda que eu coloquei pra mim, por ver outras pessoas e ver aí o que aconteceu, qual foi o resultado disso. Eu engordei. Fechando. Achei até que eu tava grávida, sabe, assim, na época, porque as minhas calças não estavam fechando. Por essa questão de tanto carboidrato, e engordei. Não é possível. O que tá acontecendo? Sabe, me dá um desespero. Eu falei, gente, o que eu vou ter que fazer pra emagrecer? Porque eu já tô cortando carboidrato. Vou ter que fazer o que agora? Vou ter que viver de luz, assim, planta, fotossíntese. E foi aí que a minha ficha caiu. Demorou, mas caiu. E aí eu queria contar pra vocês como que eu reagi a esses quilos a mais, o que eu fiz, como que eu emagreci de novo e como que foi tudo isso no próximo vídeo. Então fica aí que eu só vou cortar pra não ficar muito comprido mesmo. E não esquece de deixar seu like, que é muito importante. Já volto, beijo!